E aí, Preveste, saudade de vocês. Continuamos, infelizmente, no isolamento social, mas continuem estudando, vamos dar prosseguimento à nossa matéria, porque a gente não sabe quando vamos voltar, voltando o mais rápido possível, essa é a expectativa de todo mundo, mas mantenha-se bem, mantenha-se com a sanidade de estudar e vamos pegar na matéria. Pegando a apostila, a gente ainda está na apostila 1. Apostila 1, frente 1, atividade 4. Você pode dar até uma pausa no vídeo agora, pega a apostila, abre aí bonitinho, já se posiciona para você ir completando comigo, né? Vou me policiar em gravar as aulas sempre a cada uma unidade da apostila, porque aí você consegue dar procedimento direitinho. Então, a atividade 4, ela está falando dos ácidos nucleicos. Só uma pequena introdução a ácidos nucleicos, matéria bem simplesinha e os exercícios desse módulo também são muito tranquilos. Depois vocês façam os exercícios e coloca lá no Classroom que eu vou tirando as dúvidas de vocês, né? Começando com os nossos materiais genéticos, nós temos dois, o DNA e o RNA. Começando pelo DNA, é a sigla em inglês, não é? Em inglês, a gente não sabe falar. Então, em português, ADN, ácido desoxirribonucleico. A função do DNA é genética. Ele que tem toda a função de controle e comando do nosso organismo. É ele o responsável pelas nossas características, ele é responsável pela hereditariedade, ele é responsável pela capacidade de mutação, né? Se a possibilidade de existirem doenças, de ter um câncer ou algo desse tipo, também vai ser função do DNA. Então, toda a cadeia de comando, todo o enriquecimento dos seres vivos está baseado no DNA. Todo ser vivo tem DNA, não esquece disso. O DNA, ele é encontrado no núcleo, sendo que no núcleo só das células eucariontes, é claro. Você pega todos os seres eucariontes, o DNA dele está no núcleo da célula. No citoplasma, encontrado nos seres procariontes. Você pega bactérias, arqueias, cianobactérias, o DNA está solto no citoplasma, já que ela não tem carioteca. Mitocôndria e cloroplastos possuem também material genético. A gente chegou a falar disso em aula por causa do processo de endossimbiose. Lá em organelas celulares, citamos a endossimbiose como o processo de formação de células eucariontes, onde mitocôndrias e cloroplastos, na verdade, eram células independentes que estavam no ambiente e, por um processo de relação ecológica, ela tendeu à simbiose, ela tendeu à fusão com as outras células. Então, você tem mitocôndria e cloroplasto com material genético próprio, justamente por causa do processo evolutivo. Eles já foram células, né? A mitocôndria, que é presente em todos os seres, ela ainda tem uma característica importante, lembra? A mitocôndria, ela é passada de forma materna na nossa espécie. O nosso DNA mitocondrial só é igual da nossa mãe, que é igual da nossa avó materna, que é igual da bisa materna, e assim você vai passando, voltando nas gerações. Então ele só vai ser passado de mãe para filho. Pai não passa. Ah, mas por que o pai não passa? Quando tem um processo de fecundação, a única parte do espermatozoide que adentra é o pronúcleo, né? Você tem o espermatozoide como um todo, né? O acrossoma, que é a parte superior dele, não vai entrar. A cauda, ele gasta tudo por causa da movimentação e as mitocôndrias estão próximas à cauda por causa da energia que ele precisa, então só o DNA do espermatozoide adentra. Mamãe preparou para você, lá no ovócito, todo o aparato para o desenvolvimento, incluindo as mitocôndrias. Nos cloroplastos, você tem a passagem dele dos vegetais sem nenhum problema. Tanto a parte masculina quanto a parte feminina dos gametas reprodutores, você tem a passagem do cloroplasto sem problema nenhum. Como é que o DNA, do que o DNA é feito? Do que o DNA é formado? O DNA, ele é feito de pentose, base nitrogenada e fosfato. Não é? A pentose do DNA, nós já vimos açúcares. Pentose é um açúcar de 5 carbonos. A pentose que encontramos no DNA é a desoxirribose. Apesar de ser açúcar, não tem função energética. É um açúcar de função estrutural. Além da desoxirribose, as bases nitrogenadas vão caracterizá-lo. Tá? Temos bases adenina, guanina, citosina e timina. Né? Você aprende isso desde o fundamental. Adenina e guanina são bases
púricas, elas têm 2 núcleos. Quando você pega a cadeia fechada dela, aqui a gente entra um pouquinho em química orgânica com o Fabiano, você pega a cadeia fechada e você vai ver que tem 2 núcleos aromáticos fechados. E aqui eu tenho um núcleo só. Quando eu junto o açúcar e a base nitrogenada, eu formo um nucleosídeo, né? Quando eu vou adicionar o fosfato, esse pezinho que está aqui é o P do fosfato, aí eu formo um nucleotídeo, que é a parte mais estável desse DNA. Como é que eles vão se rearrumar? Como é que eles se rearranjam na fita? Você sabe que o DNA é o modelo dupla hélice, não é? Tenta imaginar esse modelo dupla hélice tipo uma escada. No começo do capítulo você tem essa imagem, mas aqui uma escadinha, onde essa parte lateral aqui, a lateral da escada, seria a nossa desoxirribose. Os degraus dessa escada aqui são as bases. E as bases, elas têm um pareamento obrigatório. Se nesse ladinho da escada for adenina, do lado de cá da escada será timina. Se desse lado for citosina, do lado de cá guanina. Ah, mas se aqui for guanina, aqui vai ter que ser citosina. E se aqui for timina, do lado de cá é adenina. Esse pareamento é obrigatório. Para você não esquecer, adenina com timina, citosina com guanina. Você vai até Campo Grande. Então você mora em Campo Grande, fica fácil para você. Até Campo Grande. Tem uma coisa vintage do tipo Aguinaldo Timóteo e Gal Costa, mas isso é da época da tua mãe. Pra gente, até Campo Grande. A adenina vai se ligar à timina, não é? Com 2 pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que é a nomenclatura mais nova. E a citosina e a guanina, elas já têm 3 ligações de hidrogênios. Então, para eu quebrar, para eu separar, é mais difícil separar citosina e guanina do que separar adenina com timina. Tem essa questãozinha na sua apostila, depois você dá uma olhada, não é? Então, elas vão se ligar obrigatoriamente. Pensando no princípio da nossa escada, lembra? Eu já tenho a lateral, eu tenho os degraus, mas essa escada tá meio bamba, né? Porque ela não tem nada prendendo. O fosfato, ele entra como íon estabilizador de molécula. O fosfato seria os parafusos dessa minha escada. Eu preciso prender os degraus à lateral, eu preciso dar estabilidade à molécula, então eu coloco os fosfatos aqui. Esse é a conformação do DNA. Nós temos cadeias enormes de estrutura dela no nosso organismo. A sequência de bases nitrogenadas é o que vai nos diferenciar. Todo ser vivo, ele tem essas mesmas 4 bases, né? Para você que agora está usando muito a informática, está super online, para quem tem um conhecimento, você sabe que a informática hoje em dia ela é um código binário. Você usa 0, 1, 0, 1, 0 e 1. E quanta coisa a gente consegue fazer com essa codificação binária? No DNA, nós temos uma codificação quaternária. E todo ser vivo é baseado nela. Eu posso ter longas sequências de DNA, eu posso ter sequências bem curtinhas, e isso vai determinar qual vai ser a função dele. Quando eu falo em DNA, né, você pega o projeto Genoma, a codificação dele. Para quê? Para descobrir que cada sequenciazinha do nosso corpo tem uma função, né? Estamos no meio de uma pandemia. Uma das coisas que está se vendo para o coronavírus é justamente o sequenciamento do material genético dele, apesar de ele não é um vírus de DNA, ele é um vírus de RNA. Mas por que a codificação é tão importante? Para eu saber o que ele pode fazer, para eu estar preparada para saber o que está escrito, quais são as funções que ele tem. Mas lembrando que o DNA tem capacidade mutagênica. Se eu mudo uma letrinha de lugar, se eu tiro uma citosina e uma guanina dali e coloco uma adenina e uma timina, já mudou tudo. Eu posso mudar uma espécie inteira com a mudança de apenas uma das bases. Pelo princípio de Chargaff, a quantidade que eu tenho de adenina sobre a de timina vai ser igual à quantidade de citosina sobre a de guanina, que é 1. Putz, matemática na biologia. Calma, tu vai entender. Se a adenina sempre se liga à timina, a quantidade numérica que eu tenho dela sempre vai ser igual. Botando números aqui para ficar fácil. Suponha, eu tenho 30% de adenina no meu DNA. Obrigatoriamente eu tenho que ter 30% de timina no meu DNA. Se eu estou lidando com porcentagem, o meu total é 100, não é? 30 mais 30, já tenho 60% das bases. Estão me sobrando 40. Só que 40 será o total de citosina e guanina. Então, na verdade, eu vou ter 20%
de citosina e tenho 20% de guanina. Mais uma vez, adenina sempre se liga a timina. Então, a quantidade de adenina sempre vai ter que ser igual à de timina. Assim como a quantidade de citosina é igual à de guanina. Lidando com porcentagem, que é o que aparece em prova, não é? A porcentagem sempre vai ter que ser equivalente. E quando você joga isso no princípio de Chargaff, olha como fica. 30 sobre 30. Vai ser 30 sobre 30, 1. Citosina sobre guanina, 20 sobre 20, 1. Então, a quantidade de adenina sobre timina e citosina sobre guanina sempre vai ser igual a 1. Isso pode aparecer numa questão interdisciplinar, juntando um pouquinho de matemática com biologia, mas você viu que não é nada difícil. Passando agora para o RNA. O RNA, ele não tem a função genética, né? Eu digo que o RNA é o nosso mestre de obras. O DNA é o arquiteto. É o cara que tem a planta, nele que está escrito como fazer você. Mas quando eu pego o RNA, é o cara que coloca a mão na massa. Tenta imaginar numa obra dessas aí, desses Minha Casa Minha Vida da vida, né? Você tem lá, onde é que está o arquiteto? Onde é que está o engenheiro? Containerzinho, água gelada, Wi-Fi. Ele não vai virar concreto lá na obra. Tenta imaginar essa obra como a nossa célula. As coisas estão sendo produzidas ali, né? Quem é o cara que vai lá no containerzinho, conversa com o arquiteto, pega toda a informação para levar isso para o canteiro de obras? Esse cara é o RNA. Então, o RNA, ele não sabe, né? Ele não está escrito como fazer, mas é o único que consegue ir até o DNA, copiar as informações e comandar a peãozada. Essa é a função dele. Então, DNA arquiteto, RNA mestre de obras. O RNA, como mestre de obras, tem como principal função síntese proteica. O próximo capítulo da nossa unidade, nossa próxima aula, a gente vai focar nessa síntese de proteínas, né? E ele vai ser encontrado no núcleo. Lembra que ele é produzido no nucleolo. E ele é o cara, o núcleo é onde está o DNA. Então ele precisa ir até o núcleo e eu tenho uma porção também de RNA no citoplasma. Ele tem que estar no citoplasma, que o citoplasma é o meu canteiro de obras. Então ele consegue fazer a passagem dos dois. Só fazendo um link aqui, esse movimento de entrada e saída do RNA no núcleo, né, é o que. Por que isso acontece? Tem poros. Lembra que a estrutura do núcleo ela é porosa? Porque se ela fosse densa e fechada, completamente fechada, eu não teria como ter essa movimentação. Mas tem umas portinhas lá para ele passar e essas portas são os poros. Tá? O RNA, pentose, base nitrogenada e fosfato. Pentose e base nitrogenada, mesma coisa, nucleosídeo. Quando eu junto fosfato para dar estabilidade, nucleotídeo. Sendo que a pentose aqui é diferente. A pentose é uma ribose. Também é um açúcar de 5 carbonos, não é? Diferença química, desoxirribose pela nomenclatura. O DNA ele não tem um oxigênio, desoxirribose. Quando eu pego o RNA, ele já tem esse oxigênio a mais, por isso a diferença da nomenclatura. As bases nitrogenadas se mantêm quase as mesmas, mas temos uma pequena diferença. Aqui, as bases púricas são adenina e guanina, mesma coisa dali, com os dois núcleos, e as bases pirimídicas que vão diferenciar, citosina e uracila. Então, DNA tem como característica a timina. RNA tem como característica a uracila. A uracila entra no pareamento com a adenina. Então, aqui a ligação será adenina com uracila, citosina com guanina. Ando de Uber em Campo Grande. Cuidado para não confundir com até Campo Grande. Aqui a base característica é justamente a uracila. As ligações de hidrogênio se mantêm. Adenina com uracila, 2 ligações de hidrogênio, citosina com guanina, 3 ligações de hidrogênio. Então é mais difícil de quebrar citosina e guanina. Tá? O RNA ele é uma fita simples porque ele vai se parear com o DNA, o que a gente vai ver na próxima aula, que é de síntese proteica, de transcrição e tradução. Espero ter ajudado vocês, não é? Você viu que o assunto é bem pequeno, já dá para desenvolver esses exercícios. Se tiverem muitas dúvidas nos exercícios, eu gravo uma correção, mas eu preciso desse feedback de vocês, não é? Assistam às aulas, né? Nenhum concurso foi cancelado. O máximo que pode acontecer é ser adiado. E se for adiado para a gente, é melhor ainda, que a gente vai ter mais tempo para estudar. Então, não desanima,
né? Façam os exercícios, dá um alô lá pra mim, eu fico com saudade, dá um oi pelo menos, ok? E aí, na próxima aula, a gente passa o capítulo. Tchau, povo. Beijinho.